Metodologia para fazer a prova da maneira mais eficiente. Texto grande, você lê a pergunta primeiro, depois você vai para o texto, porque a sua leitura vai ser muito mais focada. Leitura aqui, ó. Para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoas com bebidas e petisco em real deverá ser de... Então, quero saber qual é o gasto médio com esses insumos das pessoas ali. Então, vamos ler a questão agora para a gente saber. Ó. Uma casa de shows terá um evento cujo custo total de produção é de 34.350, sendo que comporta 500 pessoas. O preço do ingresso será de 130 e normalmente 60% das pessoas adquirem meia entrada, pagando R$ 65 pelo ingresso. Além do faturamento proveniente da venda de ingressos, a casa de show vende com 60% de lucro bebidas e petisco. Opa, essa informação é importante. Ao público no dia do evento. Após ter vendido todos os 500 ingressos, constatou-se que a quantidade de meia entradas vendidas superou 50% o que estava previsto, impactando o faturamento estimado com a venda de ingressos. Ou seja, muito velhinho lá dando carteirada de estudante, né? No dia do evento, decidiu-se manter o percentual de 60% de lucro sobre as bebidas e petiscos, pois todo o público que comprou o ingresso compareceu ao show. Com isso, espera-se ter um lucro de 17 mil desse evento. Para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoas com bebidas e petiscos em real deverá ser de... Então vamos lá. Tem muita coisa envolvida aí. Tem vários caminhos para você fazer essa questão. Eu vou sugerir um caminho. E às vezes você vai estar pensando assim, eu estava pensando em fazer outra coisa. Faz o seguinte, para a questão, tenta fazer o exercício e depois só confere se o teu resultado final foi igual ao meu, porque existem vários caminhos, tá? Vou dar uma sugestão. Qual é a sugestão? Vou começar calculando a receita com meia entrada. Para isso eu preciso saber quantas pessoas adquiriram meia entrada. A princípio seriam 60% das pessoas, como ele falou. Só que esse número foi superado em quanto? 50%. Pessoal, era 60%. Aumentou 50%? Quanto é que é 50% de 60%? Pô, é 30%. Então eu já tinha 60% e aumentou 50%, foi para quanto? 90%. Então eu sei que 90% das pessoas vão comprar meia entrada. Como é que eu faço para achar 90% de alguma coisa? Eu pego esse alguma coisa e multiplico por quanto? 90 sobre 100. Isso a gente explica lá na nossa aula de porcentagem. Aula maravilhosa, com muitas dicas para você poder economizar espaço. E na sua prova, né, com evitar a regra de 3 e conseguir fazer algumas questões que só dá para fazer utilizando esses coeficientes multiplicativos. Então depois você vai lá e assiste a aula de porcentagem. Quando eu faço essa conta aqui, esse resultado vai dar quanto? 450. Isso significa que, no total de 500, 450 pessoas compraram meia entrada. Como é que eu faço para achar a receita agora? Eu pego esse valor e multiplico pelo preço do ingresso, que é 65. Faço as contas e acho esse valor aqui simpático. Show? Show. Agora ele tem receita com a entrada inteira também, não tem? Vou pegar a quantidade de pessoas vezes o valor de 130. 450 meia entrada. Com um total de 500, quantas pessoas adquiriram a inteira? 50. Só 50 ali não tinha um carteirinho de estudante, né? Vou pegar esses 50 e vou multiplicar por 130. Quando eu faço essas contas, acho ali facilmente 6.500. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma outra conta necessária para o nosso entendimento aí. Se eu pegar todas as despesas mais o lucro, qual é o valor que tem que chegar? Ó, as despesas foram de quanto? 34.350. E ele quer um lucro de quanto? 17 mil. Se eu somar esses dois caras, eu chego nesse valor aqui, de 51.350. Agora, como é que eu faço para chegar nesse valor aqui? Ó, eu tenho que juntar tudo que está entrando de grana. Então, vê se você concorda comigo. Ó, como é que vai ser o lucro com as vendas? Eu vou ter esse lucro aqui com a receita de minha entrada. Então, eu vou acrescentar esse cara aqui. Eu vou ter essa receita com inteira. E eu vou ter mais um lucro proveniente da venda de bebidas e petisco, que eu vou chamar aqui de X. Vou encontrar esse valor do X. Esse cara está somando, vem para cá subtraindo. Quando eu faço isso e resolvo essas contas, eu vou chegar que o X é quanto? 15.600. Só que o X, na minha maneira de fazer, que existem outras, o X já é o lucro com relação às bebidas. Beleza? Beleza. E como é que eu faço para achar o quanto que ele gastou de fato com bebida e comida? Eu falei só bebida, né? Mas é bebida e comida. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um valor, que foi o valor de venda, que eu vou chamar de Y, e para eu ter o lucro, que é o valor que está aqui em cima do X, eu tenho que multiplicar isso aqui por 60 sobre 100, ou seja, eu tenho que encontrar 60%, porque só 60% do total de vendas vai ser o lucro que eu chamei de X. Como é que eu faço para achar 60% de alguma coisa? Eu pego esse alguma coisa e multiplico por 60 sobre 100. Essa parte é muito importante, tá, pessoal? Aqui eu já coloquei só o lucro, porque eu estou pensando no que ele tem que cobrir ali e o que tem que sobrar de dinheiro. Aqui eu estou pensando no total que ele vendeu com bebidas e petisco. Esse total multiplicado por 60 sobre 100, ou seja, 60% do total vai ser o lucro com bebidas e petisco. Agora é só fazer a conta. O 100 está dividindo, vem para cá multiplicando, e o 60 está multiplicando, vem para cá dividindo. Quando a gente faz essa conta, a gente conta que o Y vale quanto? 26 mil. Agora o que ele quer? O gasto médio por pessoa. Então, para eu achar o gasto médio, eu vou pegar o gasto total, que é 26 mil, e vou dividir pela quantidade de pessoas, 500.
Quando eu faço isso, eu encontro 52. 52 aparece em qual alternativa? Letra D de dado. Já deixou o like para ajudar o canal? Já se inscreveu para se ajudar, porque toda semana a gente está postando conteúdo. Tem essa prova aqui do Enem, tem a prova de 2025 que já está resolvida, tem os resumos que a gente está postando. Então, quando tu dá o like, tu me ajuda, fortalece. Pô. Isso aqui dá um trabalho enorme para fazer. Quando se inscreve no canal, tu se ajuda e me ajuda. E quando tu compartilha com um amigo, que você sabe que isso aqui é um material de qualidade, você está pensando no outro. Cara, isso é fenomenal. Então vamos lá. Essa questão, eu faria na prova? Cara, eu não faria, eu ia pular essa questão. Pô, professor, mas tu é professor de matemática, tu não pode pular a questão de matemática? Eu posso sim. Já fiz um concurso para a Polícia Federal, em que a maior parte das questões que eu pulei era de matemática. Pô, mas tu não sabia fazer? Eu sabia fazer, só que eu sabia que ia demorar muito. Eu gabaritei todas as provas de direito. Cada questão de direito, não estou zoando, eu fazia em 35 segundos. Eram questões pequenas, só para você marcar verdadeiro ou falso. E as questões que eu pulei de matemática, algumas só, acho que eu pulei foram 3 de 24. Eu sabia que eu ia demorar fazendo as contas pelo menos uns 5 minutos ali. Então, o que valia mais a pena? Eu fazia aquela questão de matemática que ia consumir muito tempo para alimentar meu ego, que eu sou professor de matemática, ou eu aproveitar o tempo distribuindo para as outras questões que tinham o mesmo peso. Aproveitar o tempo, né? Distribuindo para as outras questões que têm o mesmo peso. Mas aqui a gente conseguiu ver algumas coisas importantes, né? A interpretação do texto, a multiplicação aqui com coeficiente multiplicativo, quando a gente quer achar porcentagem, essas coisas são importantes. Então, tem questões que são feitas como essa aqui para você treinar, mas na hora da prova, você pula, se der tempo, você volta e faz. Vai dar tempo? Não, não vai. Então você vai ter pulado uma questão que conseguiu um tempo de umas 3 questões mais ou menos. Com isso a gente fecha mais uma. Valeu, galera. Luiz Amaral aqui. Aquele abraço. Até a próxima.